Boa noite, a paz do Senhor Jesus para vocês. Hoje eu vim aqui trazer algo sobre a Arca de Noé para vocês. Como todos sabem, Deus chamou Noé no meio de um povo corrupto, infiel, prostituto, que não seguia as orientações do Senhor, que não ouvia a voz de Deus, que fazia o que queria consigo e com os outros. Deus chamou Noé porque Noé tinha um coração quebrantado, era um homem íntegro, correto. E como nenhum dos outros homens eram assim como Noé, Deus chamou ele, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E disse a Noé que ia começar uma nova geração através de Noé. Noé tinha 600 anos quando ele entrou na arca. Mas durante o período que ele foi chamado até ele entrar na arca, ele teve um longo período, 120 anos, de pregação para aquele povo, para que eles se voltassem para Deus, para que eles aceitassem o chamado, para que eles deixassem o pecado. Deus deu oportunidade, 120 anos, mas eles não aceitaram e assim veio o dilúvio. E eu estava lendo uma história, né, já concretizada da revista super interessante, que, se eu não me engano, é de abril de 2011. Mas a matéria que eu estava lendo, ela foi lançada em 2018. E essa matéria, eles disseram que, falando da Arca de Noé, eles disseram que, pelos cálculos deles, matemáticos, e pela quantidade de espécies de bicho, a arca deveria ter mais 39.800 metros de largura, não, de comprimento, porque a largura, tudo bem, eles mantiveram a largura de 22 metros e meio. E eles acham que tinha que ter mais, 40 metros, né, arredondando. A arca tinha 3 andares, ela tinha em média 135 metros de comprimento e 22,5, 23 de largura. E nos cálculos deles, fazendo um cálculo pelo animal menor, que é o gato, segundo eles, porque os maiores são poucos, né, e os menores a quantidade era maior, então o cálculo poderia ser feito com o tamanho de um gato, mais ou menos. Eles fizeram esse cálculo e entenderam que não poderia caber numa arca, na metragem que especifica a Bíblia, não poderiam caber aqueles animais todos, já que Deus ordenou que Noé levasse 2 animais de cada espécie, ou seja, um casal de cada espécie. Eles deixaram de fora, obviamente, os peixes, que não morreriam, porque seria um dilúvio, e colocaram todos os outros animais na arca. Só que eles não entendem, e muita gente não entende, assim como não entendem como que Jonas caiu no mar, foi engolido por um grande peixe e não morreu, e foi lançado fora pelo peixe depois no tempo de Deus. Eles não conseguem entender que o tempo de Deus não é igual ao nosso, que o poder de Deus não é como o nosso. Nós somos limitados, a nossa mente é limitada, o nosso conhecimento é limitado, nossas capacidades em todos os sentidos são limitadas. Apesar de nós termos conhecimento matemático, científico, geográfico e etc., o poder de Deus supera todas essas coisas, sabe? As pessoas falam, mas como acreditar nisso? Se o Senhor diz que Ele pode fazer, Ele faz. Deus pode fazer qualquer coisa, gente. Não há nada impossível para Deus. Você imagina como que é incrível o nascimento, uma geração de um ser humano ou de um ser qualquer que seja dentro da mãe, né? Dentro da manjedoura, dentro da mãe, dentro daquela que vai dar à luz aquele ser. Ele entra ali pelo contato sexual entre o macho e a fêmea, entre a mulher e o homem, e ali ele vai se formando, as células vão se formando e formam um ser
diferenciado, um homem, uma mulher, um animal, seja como for, dentro de uma bolsa cheia de líquido, né? E aquele ser cresce ali e chega um momento certo, né? Ele sai, ele não pode sair antes nem depois, porque se ele sair antes, ele vai ter problema, se ele sair depois, vai ter problema também. Tudo tem um tempo certo, determinado por Deus. Agora você imagina que aqueles animais de Noé não teve que sair procurando por eles. Eles foram sozinhos para a arca, porque quem mandou aqueles animais lá foi Deus. Deus enviou os animais, Deus disse para eles irem até a arca, e eles foram. Eles entraram na arca por conta própria, porque foi Deus quem mandou. Foi um casal de cada espécie e Deus enviou eles lá. Eles entraram na arca e eles se arrumaram lá dentro e eles foram conduzidos por Deus. Se nós não conseguimos colocar aquela quantidade toda de espécie, né, que eles acham que tinha mais ou menos umas 43 mil tipos, 1000 espécies. Se nós não conseguimos, isso falando macho e fêmea, tá? Se nós não conseguimos colocar todas essas espécies dentro de uma arca de 135 metros de comprimento e 23 metros de largura, em 3 andares, Deus pode fazer. Deus pode fazer com que os animais não sintam fome, Ele pode sustentar, gente, os animais, os homens. Deus pode o que Ele quiser, Deus tem poder para fazer o que Ele tiver vontade de fazer. Como que alguém pode duvidar que Deus pode fazer grandes coisas? É possível caberem 7 bebês dentro da barriga de uma mulher? Pois já aconteceu. 8, já aconteceu. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, o poder está nas mãos dEle, não nosso. E limitar o poder de Deus pela nossa pequenez, pelas nossas impossibilidades, é tolice, gente. Não podemos analisar dessa forma. As coisas de Deus são perfeitas. Não dá para mensurar nada que é de Deus pelo nosso parâmetro. Nós não temos condições de analisar de maneira sábia e fria, calcular o tamanho do poder de Deus. Eu creio que Deus colocou aqueles animais na arca e sustentou e levou Noé e os filhos e as noras e a esposa e todos aqueles animais pelo tempo descrito na Bíblia. Gente, Deus pode fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Ele é Deus, Ele fez os céus e a terra. Ele poderia levar os animais menores, Ele pode fazer o que Ele quiser, gente. Ele tem poder para isso. Não podemos analisar nada que é de Deus pelo nosso ponto de vista humano e carnal, porque as coisas de Deus são espirituais e as coisas espirituais não se discernem carnalmente, só se discernem espiritualmente. O poder de Deus está acima das nossas conclusões humanas. Então, vamos analisar de uma forma mais sábia. Quando você ouvir falar que algo é de Deus, pensa o seguinte: Deus pode tudo. Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Ele é dono do tempo. Ele é Deus. Ele é dono do ar, do oxigênio, da saúde, da vida. Ele é dono de tudo. Ele é Deus. Ele pode fazer caber qualquer coisa que Ele quiser, onde Ele quiser. Ele é Deus. Então vamos crer dessa maneira. E é assim que nós, que somos cristãos, cremos. Nós não cremos em determinações humanas, limitações humanas. Nós cremos num Deus todo-poderoso. E que essa palavra traga para vocês uma esperança de que Deus pode tudo, inclusive resolver os problemas que você tem aí na sua vida agora. É só pedir para Ele crer e confiar. Ele é
Deus.